tinham a ver apenas e só com a visão que eu dava, diziam eles, do que era o masculino e o feminino. Sentiram-se muito ofendidos. Espreita aqui. O filme é a forma de eu me exprimir, não é? De eu tentar comunicar com os outros, com o mundo, de realizar os meus sonhos, os meus pesadelos, de criar novos mundos. Fazer um filme é em si uma aventura e conseguir fazer em Portugal é uma prova de tenacidade e perseverança muito grande, porque é difícil conseguir fazer, distribuir, mostrar, tudo, é muito difícil. Imaginem o que é a frustração de estar 4 anos a fazer um filme e depois ele estar uma semana em exibição. Ou seja, quando mesmo os teus amigos dizem eu quero ir ver o filme, ele já não está lá. A sobrevivência de Portugal passa por coisas tão absurdas como fazer cinema ou fazer teatro. A sobrevivência do que é o nosso país. Porque uma imagem cultural de um país é o que fica no tempo. Ou seja, daqui a 100 anos, como é que era Portugal? Era assim. Como é que se falava? As pessoas falavam assim. As pessoas... Vamos ver os filmes, vamos ouvir as músicas e vamos ler os livros. Se nós tivermos um cinema, por exemplo, todo falado em inglês, mas daqui a 100 anos o meu trisneto vai achar que em Portugal se falava em inglês e que as pessoas eram todas iguais aos modelos da Playboy e aos cromos, sei lá. Para terminar, quisemos ouvir os nossos convidados sobre o futuro do cinema em Portugal. O cinema português vai mudar. Eu sou uma otimista, mas acho que tudo vai mudar também. O caminho de Portugal é fazer uma indústria de cinema, aproveitando tudo o que temos de recursos naturais, tudo o que temos de grandes equipes, tudo o que temos de atores. Há muito mais pessoas a fazer coisas diferentes e novas. Acho que já estamos todos um bocado fartos da cultura dos outros. Se calhar ainda não sabemos, mas vamos descobrir isso. E o cinema pode ajudar. E espero eu que expresse realmente aquilo que nós somos e quais são os nossos maiores sonhos, os nossos maiores pesadelos. Vejo em português, vejo se calhar até sem palavras, vejo com outras formas, vejo filmado com outras câmaras, vejo se calhar filmado com uma câmara de telemóvel, porque não? Como o cinema passado ser todo feito em HD. O cinema em Portugal continua a lutar contra a indiferença do público. No entanto, o panorama promete mudar graças a uma nova geração sem complexos quanto à produção nacional. É essencial para a sobrevivência de Portugal. Se Jesus fosse vivo, ele teria um site na internet. Corta. E como prometido no início deste programa, tenho então hoje comigo António Pedro Vasconcelos. Muito obrigado por estar aqui hoje no Geração Hightech. É inevitável que lhe comece por perguntar, depois de vermos esta reportagem, aos seus olhos, como é que vê o cinema português hoje em dia? Eu vejo com algum pessimismo, ao contrário do que algumas pessoas fazem passar nesta reportagem. E uma das razões tem a ver com uma coisa que diz a Raquel, é que, ao contrário do que ela diz, o problema do cinema português é que não reflete os problemas que preocupam a sociedade. A maior parte dos filmes... Já está nas histórias? Nas histórias, na maneira como são contadas. É um facto que a frequência de público em Portugal para ver filmes nacionais é de longe a mais baixa da Europa, mas de muito longe. E, portanto, isto tem que querer dizer alguma coisa. Não podemos fechar-nos numa concha e achar que é o público que não nos percebe. Quer dizer, é um mau princípio. Eu acho que se fizer um filme cómico e o público não rir, eu acho que é saudável pensar que fui eu que me enganei, e não que foi o público. E, portanto, eu acho que esse é um dos problemas do cinema português. O cinema português é muito autista, ou então é muito comercial. Falta encontrar um meio termo, é? Eu acho que, pelo menos aquilo que me tenho esforçado ao longo da minha vida, é por me bater contra a ideia de que os bons filmes não têm público, porque o público, no seu tempo, não pode compreender as obras, os filmes, etc. O que é, por um lado... Sendo que a visão comercial automaticamente faz com que um filme não seja bom? Exatamente, mas criou-se essa coisa, criou-se essa ideia de que um cinema que tem público necessariamente é mau e um cinema que não tem público necessariamente é bom, o que é um desmentido de toda a história do cinema. A história do cinema, o primeiro grande autor, talvez o primeiro grande autor universal da história da cultura mundial, foi o Chaplin. E depois disso, todo o grande cinema, o cinema é uma arte popular, é uma indústria do entertainment, quer se queira, quer não. E todos os grandes realizadores foram os que souberam conviver com isso. O Capra, o Hitchcock, o John Ford, depois mais tarde na Europa, o Fellini, o Truffaut, etc. E, portanto, esta ideia de que o cinema que tem público é um cinema mau, é um cinema feito para pescar o olho ao público
e que um filme para ser bom não pode ter público, é uma ideia contra a qual é preciso lutar. E portanto, eu acho que esse é um dos grandes problemas do cinema português. Agora, como é que isso se combate? Se quiser, eu ponho a questão de outra maneira. Porquê é que nós chegamos a isto? Nós chegamos a isto... Mas nós temos tido alguns casos de filmes que são até apoiados pela crítica, pelo público. Uma andorinha não faz a primavera. Sim, quer dizer, são casos pontuais. A exceção não confirma a regra. Tem havido alguns filmes que a crítica, enfim... Eu penso que a crítica não é um critério. Como é que haja a crítica quando falam dos seus filmes? A crítica tem importância se souber descobrir aquilo que é bom e, em alguns casos, chamar a atenção para filmes e para realizadores a que nós não daríamos importância e que a crítica sabe detectar antes do tempo, antes dos outros, até porque vai ver os filmes primeiro. Claro. E sempre em Portugal isso acontece? A crítica detecta em Portugal cumpre o seu papel? Ouça, a crítica mais respeitada não. Eu acho, sinceramente, digo sem problema, a crítica é muito má e muito incompetente. Eu acho que a maioria dos críticos não sabe do que está a falar, sinceramente, acho que não. Acho que é uma crítica muito mais interessante nos jornais que têm menos pretensões culturais. A crítica dos grandes suplementos culturais dos grandes jornais é, de uma maneira geral, muito má e muito incompetente. E acha que o público é influenciado por essa crítica? Acho que, vamos lá ver, acho que um bom filme de que a crítica diga mal não tem importância nenhuma, o público vai à mesma. Acho que alguns filmes que à partida são desconhecidos do público, não têm nada que os faz reconhecer. A crítica pode matar a nascença. E também pode promovê-lo. Pode matá-lo à nascença e pode promovê-lo. Agora estávamos a falar no caso da má crítica. Exatamente. Acho que há, apesar de tudo, alguns filmes, nomeadamente filmes estrangeiros, para os quais a crítica chama a atenção e que de outra maneira podiam passar desconhecidos. Acho que tem essa importância. Estamos a falar da crítica que existe, porque uma crítica ideal, obviamente, tenderia a promover o que é bom e, sobretudo, a criar confiança no público. Ou seja, o público sabia que antes de ir ver um filme e orientar-se por um determinado crítico. Deixe-me perguntar-lhe agora como é que estamos de meios técnicos e de pessoas, de talentos no cinema português. Temos aqui o Nicolau Breiner a dar o exemplo que teve uma equipa fantástica. Exatamente. E que tudo corre bem. Bom, eu acho que nós temos equipas excepcionais, muito boas. Quer dizer, acho que onde existe um verdadeiro profissionalismo são nas equipas técnicas. Os realizadores, de uma maneira geral, são diletantes. Eu faço um filme de 4 em 4 anos. Não é? Por mais profissional que queira ser, e tento ser, até porque essas coisas não se desaprendem totalmente, eu não tenho a mesma dependência do cinema que têm as equipas técnicas. E, por outro lado, as equipas técnicas estão sempre a trabalhar, ou estão quase sempre a trabalhar, porque vivem disso. Acha que o realizador podia vivo de outras coisas. Exato, mas podia viver única e exclusivamente de cinema, se quisesse? Isso era o que eu gostava, mas não, é impossível. É impossível. É impossível, fazendo filmes tentando fazer filmes com os quais eu tenho a ver alguma coisa, quer dizer, os meus filmes eu invisto muito, por exemplo, na escrita do argumento, que é uma coisa que em Portugal se investe muito pouco, não é? Não há nenhum produtor, ou há sempre uma exceção, eu conheço um produtor, por acaso é o meu produtor, que investe na escrita do argumento, no argumento. Nenhum produtor investe, ou se há um ou outro, são exceções muito raras. E o argumento é decisivo. O argumento não é tudo. Quer dizer, um argumento pode dar um mau filme. Um bom argumento pode dar um mau filme. Mas um mau argumento não dá de certeza um bom filme. E, portanto, o argumento é uma coisa na qual é preciso investir, até porque é o primeiro passo. E no fundo, no final do filme, é o que é mais barato. Portanto, aí é preciso investir. E eu invisto imenso. Eu levo um ano. E na promoção? Que também foi muito focada aqui a promoção é fundamental. Agora, atenção, que a promoção é fundamental num filme que seja bom. Porque pode virar-se o feitiço contra o feiticeiro, ou seja, uma promoção que diga ao público que um filme é uma coisa e depois não é, pode nas primeiras semanas ter bons resultados, mas depois decai. Não vou dar exemplos, mas há alguns exemplos. Não é? Agora, porquê que o cinema, isso é que era a questão, porquê que o cinema diz pouco aos portugueses? Porquê que é esta sensação, porquê que o público não vai ver a maioria dos filmes portugueses? Eu acho que isto tem a ver com aquilo que eu chamo o pecado original do cinema português, que é o facto do cinema depender do Estado. Nós, ao fim de uma resolução democrática, como foi o 25 de Abril,
ou seja, termos saído de uma ditadura para nos tornarmos um país democrático, o cinema continua a ser tutelado pelo Estado. É o Estado o único financiador do cinema. Alguns casos mais recentes de outros tipos de apoio. Há alguns casos mais recentes, até pelo investimento das televisões, etc. Em alguns produtores mais